Vamos dar início aqui à nossa apresentação, nosso projeto de MAC. O grupo da gente é composto por Tomás Alves, Arthur Alves e João Vitor. E o programa que a gente desenvolveu se chama Descubra o Animal. E nós fizemos ele em Python, como está sendo exibido aí. E o objetivo dele é identificar qual animal o usuário está pensando com base em uma sequência de perguntas. Esse código ele utiliza uma estrutura de árvore de decisões, onde cada pergunta leva a uma nova ramificação até chegar a um resultado final, que é o animal correspondente. E dessa forma, o programa funciona como um jogo de adivinhação, que o usuário responde sim ou não e as perguntas, e o sistema ele tenta descobrir o animal correto com base nessas respostas. Como já dito antes, essa árvore é uma árvore de decisão binária. Quando a gente fala árvore, a gente está falando de uma forma mais ampla, porque primeiramente começa com um menu, e nesse menu tem 5 opções, além da opção de sair, onde mostra 5 árvores diferentes. Você pode escolher cada uma delas levando essa árvore. Cada árvore é composta por nós, e como é uma árvore binária de decisão, vai primeiro fazer uma pergunta, dependendo da sua resposta, sim ou não, vai ser levado para um galho. Se o galho for. O final não é um galho, é uma folha. Se for uma folha, ele vai mostrar no final qual é o animal e as características. Se não, o galho vai fazer outra pergunta, é um nó, e pode terminar numa folha ou em outro galho. O... As 5 árvores, elas não são idênticas, tanto em estrutura quanto em conteúdo de animais, obviamente. De mamíferos, por exemplo, é simétrica, mas o restante não é. O que quer dizer simétrico? É que se dividir ela em dois, um primeiro nó, os dois nós são meio espelhados. Os galhos e as folhas têm a mesma quantidade. O restante não é simétrico, o restante é assimétrico. Eles não têm essa característica de espelhamento. Bom, com base na explicação do que se trata o programa, o código vai funcionar da seguinte forma. Vai ser criada uma classe com o nome nó. Ela vai representar todos os elementos da árvore. Ou seja, cada vez que a classe nó criar um objeto, vai se formar um novo galho na árvore, onde esse galho ele vai poder conter uma pergunta ou o nome do animal, que no caso é a folha. Depois que for criada essa classe, vai ser criada uma função construtora. Essa função construtora, sempre que for chamada, sempre vai ser chamada e vai ser criado um objeto na hora que ela for chamada. Esse construtor ele vai receber 3 parâmetros, no caso, pergunta, animal e características. Todos esses parâmetros vão iniciar com valor nulo, para facilitar na hora de armazenar as informações dentro desses parâmetros. No caso, para fazer essa armazenação dentro desses parâmetros, vai ser utilizado o self, que vai armazenar os dados dos nós e das folhas dentro desses parâmetros, no caso, dentro do parâmetro pergunta e dentro do parâmetro animal, e o parâmetro características vai ser só para explicar características sobre determinada folha, no caso, animal. Depois que for armazenada dentro desses parâmetros, vai ser criado outros atributos, no caso o atributo sim e o atributo não, que também vão começar com um valor nulo, e eles vão servir como uma forma de percorrer a árvore de decisão, que vai ser através da entrada que o usuário colocar, seja sim ou não. Depois disso, vai ser criada a função perguntar, def perguntar. Ela vai receber o objeto, o nó, como parâmetro. Essa função ela é recursiva, então ela sempre vai ficar se chamando até ela conseguir atingir uma folha na árvore. Então, toda função recursiva necessita de um caso base, no caso, uma condição de parada.
A condição de parada para essa função recursiva vai ser até ela achar uma folha. Quando ela achar, ela para. Enquanto ela não achar, ela vai continuar se chamando. Depois que ela achar, ela vai mostrar o animal e as suas características na tela. Para o usuário conseguir andar pelos esses nós na árvore, vai ser feita perguntas sobre o animal. E ele tem que responder com sim ou com não. Se a resposta for sim, o programa vai continuar percorrendo os nós até chegar a uma folha, já que a função é recursiva e ela vai continuar se chamando. Se a resposta for não, a função da mesma forma vai continuar se chamando, mas ela vai percorrer o caminho dos nós que tem como resposta o não. Como no exemplo dos animais mamíferos. Vai iniciar criando um nó, que vai ser a pergunta raiz. Essa pergunta vai decidir se vai seguir pela ramificação do sim ou pela ramificação do não. Se ele for do sim, se o usuário digitar sim, ele vai percorrer o ramo do sim e depois vai aparecer novas perguntas, onde pode seguir ramos distintos, ou sim ou não. Se a resposta for não, da mesma forma, ele vai continuar seguindo os ramos na árvore, percorrendo os nós, e vai tentar achar a folha. Quando ele conseguir achar uma folha, que no caso vai ser o animal, que vai ter as características das perguntas e também vai mostrar na tela o animal e as características, os parâmetros lá da função da classe construtora, eles vão ser os valores que vai entrar dentro desses parâmetros vão ser a folha e o nó. No caso, o nó vai ser a pergunta e a folha vai ser o animal. Depois, vai ser mostrado na tela e da mesma forma vai ser para todos os outros grupos de animais, seja mamíferos, répteis ou aves, peixes, tanto faz, vai ser da mesma forma. Depois, antes de começar a percorrer a árvore, vai ser feita uma pergunta, como um menu, para ver qual o grupo de animais o usuário deseja percorrer. Mamíferos, répteis, anfíbios, peixes ou aves. O usuário vai digitar um número de 1 a 5 para escolher um desses grupos de animais e se ele vai escolher esse grupo de animais e vai percorrer os nós e achar a folha. Quando ele achar a folha, vai mostrar o nome do animal e as suas características. Novamente vai ser perguntado ao usuário qual grupo de animais ele deseja percorrer. Se ele quer percorrer outro grupo de animais ou se ele quer o mesmo grupo para tentar achar um animal diferente. Se ele quiser encerrar o programa, ele vai digitar o número 6, que vai encerrar o programa e assim encerrar a busca pelos animais dentro das árvores. Então, já que nós já realizamos as explicações teóricas sobre a classe, sobre a função e como funciona e como está localizada a árvore de decisão aqui no nosso programa, eu vou rodar o código para que nós possamos ter um entendimento completo na prática de como funciona o nosso programa. Ao iniciar, vai aparecer esse menu de opções para a gente escolher as classes, né? Mamífero, réptil, peixe, pássaro e anfíbio. E a opção 6 é caso a gente queira sair do programa. Vou escolher a primeira aqui, por exemplo, mamífero. E assim que a gente escolhe, aparece outra pergunta. Se o animal é doméstico, vou colocar aqui não. Se vive na savana ou floresta, não. E as características deram que é um morcego. E se a gente for testar de outra forma também, vou colocar mamífero de novo, é doméstico. Vou colocar aqui não, vive na savana ou floresta, sim. Possui um rugido alto, sim. E a resposta foi um leão. Vou testar agora outra classe, como réptil. Vive na água, vou colocar aqui sim. Tem casco, sim. E o animal, tartaruga. Vamos testar agora o pássaro. Se voa, sim. É de pequeno porte. Vou colocar aqui não.
e o print foi uma águia. Então, essa aqui é a representação prática de como o nosso programa funciona na prática, né? A árvore de decisão. E caso a gente queira sair do programa, a gente coloca 6 e aí o programa vai ser fechado.